a rede vírus através do LNBio. Então, eles trabalharam com reposicionamento de fármacos. Basicamente, é você utilizar remédios já conhecidos, testar a eficiência das moléculas derivadas desses remédios já conhecidos, para ver como que elas trabalham com esse vírus especificamente. E deu para ver ali que é um tipo de um quebra-cabeças, né? Próximo, por favor. É um tipo de um quebra-cabeças para fazer com que isso funcione. O vírus, eu não sou especialista nisso, o Marcelo, ele me acude, vai me socorrer aqui se tiver algum problema. É fácil a gente entender da seguinte forma: o vírus, ele aproveita das nossas células, ele tem uma maneira de conectar, de se relacionar com as nossas células, utilizar a célula como fosse uma fábrica de vírus, né? E com isso, muitas vezes, ele mata a própria célula, né? E produz um monte de vírus. A gente consegue ver esse efeito, né? Quando a gente acaba vendo nas placas ali, como que o tecido acaba se transformando, né, em uma série de células mortas. Essa foto, ela mostra um modelamento matemático, né, e utilizando inteligência artificial, foi o que eles utilizaram com essa computação, para analisar essas diferentes moléculas, essas 2.000 moléculas em tempo recorde, né, analisar como que elas se encaixam nesse quebra-cabeça, né, dessa proteína do vírus, que é como ele se conecta com as nossas células, para ver qual que se encaixa para eliminar a capacidade do vírus de se reproduzir ou de se relacionar com as células. Então, um trabalho feito ali, de novo, né, ao longo de bastante tempo, desde janeiro eles têm trabalhado com isso, e os resultados disso que nos levaram a essas substâncias. Ali dá para ver os dois tecidos não infectados e o infectado, dá para ver as moléculas, as células mortas ali, aquela parte em amarelo, e como que o vírus tem um efeito grande em cima dessas células do nosso corpo. Depois dos testes computacionais, eles vão para testes in vitro, né, as células reais, testados. Eles começaram com 2.000, passaram para 6 moléculas, e depois 2 delas, essas 6 testadas in vitro com células reais. E você vê ali o resultado, uma dessas 2 teve um resultado muito bom, 94%, né, de sucesso trabalhando no tecido, né, real e eliminando, vamos dizer, essa capacidade do vírus, ou inibindo o vírus de reagir. Por que isso é importante, né? Vocês veem aí que tem a cloroquina também como comparação, que também é uma possibilidade, mas a gente está trabalhando com esses outros fármacos, né? E esse especificamente, ele tem uma vantagem muito grande, ele não tem nenhum efeito colateral, ele tem muito pouco efeito colateral. Próximo, por favor. Né? E ele pode ser empregado, então, numa grande faixa da população. E a partir daí, a partir desses testes, então foi feito teste computacional, inteligência artificial, aí entra nos testes in vitro, teve sucesso, aí nós escolhemos essa molécula, né, derivada de um medicamento, para começar, e essa é a grande novidade aqui hoje, né, para a gente começar, uma das grandes novidades, para a gente começar então os testes com pacientes, testes clínicos. E aqui então já foi aprovado, né, pela comissão de ética, o protocolo para esses testes, o teste vai ser feito com 500 pacientes em 7 hospitais no Brasil, então 500 pacientes vão começar esses testes. O tratamento ele é diário, por 5 dias, e depois 9 dias de observação, num total por paciente aí de 14 dias. É importante que para rodar, vamos dizer assim, para passar isso com 500 pacientes, nós esperamos que esses testes sejam concluídos em aproximadamente 4 semanas, a depender da entrada, né, desses pacientes. Isso é uma coisa que o presidente Jair Bolsonaro, nas conversas que eu tenho com ele tem ressaltado muito da importância de a gente trabalhar com isso. Lógico que tudo isso tem sido feito em coordenação com o presidente, e ele tem acompanhado detalhadamente isso, né, com grande expectativa. E o que significa isso, né? Esse ensaio clínico, ele vai ser feito com pacientes que estão internados, né, que vão e ficam internados. Por quê? Porque a gente tem que acompanhar o paciente no dia a dia, né, e inclusive fazer aqueles controles ali durante, né, a carga viral, sintomas, exames clínicos, imagens e etc.
Então, por isso que o paciente tem que estar no hospital, não dá para fazer o teste com o paciente em casa, que ele pode ser que ele esqueça de tomar o remédio e assim por diante. Então, esse acompanhamento tem que ser feito de uma maneira muito precisa e ressaltando, isso é feito de uma forma extremamente científica, usando todas as, vamos dizer assim, o formalismo científico. Por que eu fico ressaltando isso? Para que a gente não tenha dúvida. Né? Por que eu não posso falar o nome do medicamento? Né? Eu até fiz questão de não saber esse nome, para evitar uma correria em torno desse medicamento, enquanto ele não está ainda testado e tendo certeza que ele vai funcionar para isso.